Olá, sejam bem-vindos ao Entre Nós, o seu podcast semanal que explora os desafios e as vitórias dos relacionamentos amorosos, da intimidade e da sexualidade do casal. Eu sou Renato Castro, sou psicólogo especializado em terapia sexual e em terapia cognitivo-comportamental. E no episódio de hoje vamos falar sobre algo que afeta muitos casais, o impacto do estresse externo, como por exemplo, o trabalho e as finanças. E mais importante, como o diálogo pode ser uma ferramenta poderosa para proteger essa conexão tão valiosa. Você e seu parceiro já discutiram por algo relacionado a finanças? Talvez as contas no final do mês ou o planejamento de um gasto maior tenha se tornado um motivo de tensão? E quando o assunto é dinheiro? Me conta, vocês conseguem sentar e conversar abertamente? Ou o tema acaba gerando muito mais conflitos do que soluções? Essas situações são mais comuns do que podemos imaginar, tá bom? Muitas vezes, questões financeiras e a pressão do trabalho acabam se infiltrando na nossa vida a dois, gerando mal-entendidos e afastamento. E quando o diálogo sobre esses temas não acontece de forma saudável, o resultado pode ser ainda mais distante da intimidade que tanto buscamos. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o impacto do estresse externo na intimidade do casal e como a falta da comunicação sobre finanças e trabalho pode corroer o relacionamento. Se você já sentiu essa pressão no seu dia a dia ou se a questão financeira parece sempre voltar nas discussões, então esse episódio é para você. Pegue aí papel e caneta, pega o seu parceiro, a sua parceira, coloca do ladinho e vem comigo. Vamos começar aqui então falando sobre o dinheiro. Algo que é tão presente em nossas vidas, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, evitamos discutir com nossos parceiros. E por que isso acontece? Para muitos casais, falar sobre dinheiro é desconfortável. O medo de parecer irresponsável, de abrir vulnerabilidades financeiras, ou mesmo a ideia de que o parceiro não entenderá suas prioridades, pode criar sim barreiras. E quando estamos preocupados com dinheiro ou com as pressões do trabalho, carregamos essa tensão para casa. Muitas vezes, o que deveria ser um espaço de refúgio e conexão se transforma em um ambiente de ainda mais estresse. E isso não é incomum, tá bom? Preocupações com dívidas, contas para pagar, medo de perder o emprego, tudo isso nos atinge profundamente e acaba moldando nossas interações com o parceiro. O problema é que muitas vezes nos sentimos sobrecarregados ou envergonhados de falar sobre essas questões. Somos educados a acreditar que deveríamos lidar com esses problemas sozinhos, para não incomodar o outro ou por acharmos que devemos ser fortes. Então, esse silêncio pode criar um distanciamento emocional. E aos poucos, o casal começa a se desconectar. Quando você não fala sobre o que está te preocupando, é fácil o parceiro interpretar esse afastamento de uma outra forma, como falta de interesse, o que só aumenta o desgaste. Agora pense, você e seu parceiro têm clareza sobre o que cada um espera financeiramente? Vocês planejam juntos os gastos ou cada um toma decisões de forma isolada? Quando isso não é feito, o resultado quase sempre é uma sobrecarga emocional e estresse. Isso porque além de questões práticas como as contas e os investimentos, o dinheiro acaba simbolizando coisas mais profundas como segurança, poder e até liberdade. E quando um dos dois sente que essas áreas estão em risco, surgem as discussões. Um dos casos que lembro, que quero trazer aqui para vocês, é de um casal que constantemente discutia sobre compras. O marido, ele tinha o hábito de investir grandes quantias em um hobby caro, muito caro, enquanto a esposa se preocupava mais com o futuro financeiro da família, e esse desalinhamento gerou inúmeras brigas, até que perceberam que, na verdade, o que estava em jogo não era só o dinheiro, tá? Mas a sensação de segurança e a falta de alinhamento nos valores. Eles precisaram aprender a sentar e conversar de forma aberta sobre as suas
prioridades. E, além das finanças, outro ponto de grande impacto é o trabalho. Nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza o sucesso profissional acima de tudo. E isso pode trazer um peso enorme para o casal. Seja pela quantidade de horas dedicadas ao trabalho, pela pressão de desempenhar bem ou pelo medo de perder o emprego, é fácil deixar que o estresse do trabalho invada a vida pessoal. E isso se reflete diretamente na intimidade. Já aconteceu de você chegar em casa esgotado, sem energia para dar atenção ao seu parceiro? Ou, quem sabe, ver seu parceiro tão envolvido com o trabalho que parece que ele não tem mais espaço para você? Esses são sinais claros de que o estresse externo está impactando a vida do casal. Com o tempo, a falta de conexão e de momentos de qualidade vai criando uma distância cada vez maior, até que as cobranças e frustrações começam a aparecer. Imagine que você está enfrentando dificuldades financeiras e sente que é uma responsabilidade resolver tudo sozinho. Talvez seu parceiro perceba que você está mais distante, preocupado, mas se você não abre espaço para essa conversa, ele ou ela pode não entender a origem disso. E a falta de comunicação pode gerar insegurança, fazendo com que a pessoa ao seu lado se sinta excluída ou pior, culpada por algo que nem compreende. Um outro exemplo que vejo com frequência é quando um dos parceiros está sob pressão no trabalho e, por não saber falar sobre isso, acaba ficando emocionalmente indisponível em casa. E essa falta de presença, mesmo que não intencional, tá bom? Mesmo que não intencional, ela pode gerar sentimentos de rejeição no outro, que não entende que o problema é externo e não relacionado ao relacionamento. E se esse exemplo tivesse encaixado na sua história, eu quero te fazer uma sugestão. Eu sugiro você assistir o episódio número 3, tá? É o anterior a esse aqui que vocês estão assistindo agora, que é onde eu falo sobre como expressar suas necessidades emocionais de uma forma saudável. Mas, dando prosseguimento, sempre escuto essa pergunta. Então, como o casal pode usar o diálogo, a comunicação, para enfrentar esses desafios externos? A primeira coisa é entender que falar sobre esses problemas não significa sobrecarregar o outro, mas sim compartilhar o fardo. Quando expressamos nossas preocupações de maneira honesta e aberta, estamos criando um ambiente de confiança e acolhimento. Não se trata de resolver tudo na mesma hora, mas de se sentir apoiado e compreendido. E muitas vezes os casais não percebem que, ao evitar essas conversas, estão deixando de lado uma parte fundamental do relacionamento. A falta de diálogo não é apenas uma questão de comunicação prática, mas também de intimidade emocional. E essa falta de alinhamento vai se acumulando até que os pequenos problemas se tornem grandes. É o efeito bola de neve, né? E agora que entendemos o impacto do estresse externo, vamos falar sobre o que pode ser feito para evitar que essas questões corroam a intimidade do casal. A chave para superar esses desafios é a comunicação aberta e honesta. E aqui quero deixar para vocês algumas estratégias. Vamos para a primeira delas. A primeira é estabelecer um diálogo regular sobre as finanças. Não espere que o problema apareça para falar sobre dinheiro. Marque então entre vocês uma reunião mensal ou semanal para vocês discutirem os gastos, investimentos e planos futuros. Isso cria um espaço seguro para o casal alinhar as expectativas. O segundo é separar momentos para o casal longe do trabalho, tá bom? Defina momentos da semana em que o trabalho é simplesmente deixado de lado, para que o casal
possa se reconectar. Pode ser um jantar, uma caminhada ou qualquer outra atividade em que ambos se sintam à vontade. Em terceiro, aprender a reconhecer e nomear as emoções. Como mencionei anteriormente, às vezes nem sabemos exatamente o que é que nós estamos sentindo, não é mesmo? E trabalhar o autoconhecimento e saber nomear o que estamos passando é fundamental para que o diálogo com um parceiro seja claro e sem mal-entendidos. Para isso, recomendo a psicoterapia. E quero ainda falar para vocês que o dinheiro e o trabalho são partes essenciais da nossa vida, mas não podem ser os responsáveis por destruir a conexão que construímos com nossos parceiros. Ao priorizar o diálogo e separar um tempo para nutrir a intimidade, podemos fortalecer a relação mesmo diante das pressões externas. Se você se identificou com as situações que discutimos aqui hoje, então talvez seja o momento de conversar com seu parceiro sobre isso. E lembre-se, não se trata apenas de resolver problemas, mas de criar uma relação mais forte, onde ambos se sintam seguros e conectados. E para encerrar, o que precisamos lembrar é que o estresse externo, como financeiro ou profissional, vai sempre existir em algum momento da vida do casal, mas o segredo para manter a intimidade e o vínculo emocional é como lidamos com isso juntos. O diálogo aberto, honesto e acolhedor é a chave para transformar esses desafios em oportunidades de fortalecimento da relação. Obrigado por estarem aqui e, como sempre, fiquem à vontade para mandar suas perguntas e comentários. E cá entre nós, um grande abraço e até a próxima!